vidas. E ainda da série Encontros com Jesus, a gente vem pregando vários encontros que Jesus marcou com algumas pessoas. E desses encontros, teve um encontro que foi um encontro transformador, que foi com o apóstolo Paulo. Aquele encontro que ele teve com ele na estrada de Damasco. Nós não vamos falar especificamente daquele encontro, mas justamente da transformação que Jesus traz aos corações quando ele marca o encontro conosco. E ele marcou o encontro conosco um dia, e marcou também com o apóstolo Paulo, mostrando que não importa o nosso passado, mas ele quer saber do nosso presente para garantir o nosso futuro. É isso que Deus quer conosco, é isso que Jesus quer com as nossas vidas. Ele quer saber justamente, ele passa o nosso passado a limpo para garantir o nosso presente e nos garantir mais ainda o nosso futuro. O apóstolo Paulo, como a gente sabe, ele mesmo vai dizer que era blasfemo, perseguidor da igreja, insolente. Quando ele disse que ele era insolente, era porque ele perseguia a igreja de Cristo violentamente. Perseguia a igreja de Cristo. Mas Jesus, ele é especialista em marcar encontros. E isso tudo acontece por causa da graça de Deus. A gente vai ver da transformação que aconteceu com o apóstolo Paulo, mesmo diante das dificuldades. Tem algumas coisas que Deus ou Jesus, ele não vai tirar das nossas vidas. A gente vai ver que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, né? Havia algo que confrontava o apóstolo Paulo, que machucava o apóstolo Paulo. Mas o que foi que Jesus disse para ele? A minha graça te basta. A graça de Deus é bastante para as nossas vidas. A graça de Deus nos basta. O salmista, ele vai mais longe ainda. O salmista, quando ele vai falar da graça, ele diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. E é verdade. Porque através da graça de Deus, quando ela nos alcança, mesmo depois de nós morrermos fisicamente, nós teremos o quê? A vida eterna. Então a graça de Deus é melhor do que a vida. Às vezes tem pessoas que olham para algumas outras pessoas e às vezes está desencorajado com a vida que aquela pessoa tem andado, como aquela pessoa tem andado. Mas não existe pessoas que não podem ser alcançáveis, não existe impossível para Deus. A graça de Deus, ela alcança qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né? Ela pode transformar um testemunho vergonhoso numa grandeza. É isso que a graça de Deus faz. Paulo se considerava o pior dos pecadores. E o que é que Deus faz com ele? Chama o apóstolo Paulo, através da sua graça irresistível, e transforma o apóstolo Paulo um ministro de Cristo aqui na terra, para que ele pudesse testemunhar, para que mais e mais pessoas pudessem se juntar à igreja de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele foi transformado para que através do seu testemunho outras pessoas fossem transformadas também. Mas não é o testemunho de Paulo, o que Paulo fez ou quem era Paulo, não, mas o que Cristo fez por Paulo, transformando a vida de Paulo. Então, se você ouvir a voz do Senhor hoje, nessa noite, não endureça o seu coração, que a graça de Deus possa transbordar, superabundar no teu coração, que ela possa te encontrar nessa noite. Abramos nossas Bíblias e nós vamos trabalhar com o tema a abundância da graça transformadora de Cristo nessa noite. Abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, dos versos 12 ao 17. 1 Timóteo 12 a 17. Eu vou ler os versos pares e gostaria de dividir com a igreja, que a igreja lesse os versos ímpares. 1 Timóteo, capítulo 1, dos versos 12 até o 17. Amém, igreja? Aqueles que não têm Bíblia, vai estar exposto no Data Show. A palavra de Deus nos diz isso com o tema a abundância da graça transformadora de Jesus. A palavra de Deus nos diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério.
Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e o amor que há em Cristo Jesus. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo, de testemunho, para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Curve sua cabeça novamente, baixe sua fronte, para que a gente possa orar por iluminação e compreensão. E louvamos Deus Todo-Poderoso, porque toda essa primeira parte, ó Deus, foi uma preparação, para que agora nós pudéssemos ouvir a Tua palavra, que é revelada e inspirada. Tu já preparou, ó Deus, o nosso coração com os louvores entoados ao Teu nome, com a leitura da palavra, com as orações, ó Deus, mas que agora o Senhor possa, ó Deus, quebrantar os nossos corações, para nós ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor possa nos dar, ó Deus, ouvidos sensíveis e corações quebrantados e contritos, ó Deus. É isso que nós te pedimos nessa noite, ó Deus, e te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Meus irmãos, rapidamente, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar aqui a sua profunda gratidão pela graça de Deus, porque a graça de Deus o alcançou. E nós vamos ver que a graça de Deus, ela, tendo alcançado o apóstolo Paulo, Deus vai fazer o quê? Jesus, que é Deus, vai fazer o quê? Vai usar justamente o testemunho de Paulo. O testemunho de Paulo para que outras pessoas possam ser alcançadas pelo que Cristo fez. É interessante que esse homem, Timóteo, era discípulo de Paulo, filho na fé de Paulo. E Paulo escreve essa carta com o objetivo de encorajar Timóteo. Timóteo, ele começa a pastorear uma das maiores igrejas da Ásia Menor, que era a igreja de Éfeso. Então passou grandes pregadores por lá, né? Como Paulo e Apolo. Mas o jovem Timóteo foi levantado com essa missão de cuidar daquela igreja, de instruir aquela igreja, de conduzir aquela igreja. E a gente vê que aquela igreja, aconteceu vários avivamentos naquela igreja, aonde feiticeiros queimaram os seus livros, aonde eles jogaram as suas idolatrias, queimaram os seus ídolos. E o que é que acontece? Aconteceu um grande avivamento naquela igreja. Mas ao mesmo tempo, quando nós pegamos o curso da história, e isso já serve de exemplo para a igreja, para que nós venhamos ter cuidado. Quando nós descemos um pouco, chegamos em Apocalipse, nas igrejas do Apocalipse, o que era que tinha acontecido com a igreja de Éfeso? Perdeu o primeiro amor. Mas nós temos que lembrar que na igreja de Cristo tem sempre o quê? Os seus remanescentes fiéis. Dentro de toda a igreja tem os seus remanescentes fiéis. E a primeira coisa é isso, nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Por isso que o nosso coração tem que estar aquecido pela graça de Deus, para que nós não venhamos perder o primeiro amor, aquele interesse que nós tínhamos de estar na igreja, no culto de adoração. Isso é primordial, no culto de doutrina, no culto de oração. Nós temos que ter o desejo de estar presente na igreja do Senhor, com os irmãos em união. Nós não podemos perder o desejo que nós tínhamos, como nós tínhamos no primeiro amor. Mas o apóstolo Paulo, justamente, ele escreve a Timóteo, para que Timóteo cuidasse dessa igreja, e o apóstolo Paulo vai falar sobre a abundância da graça de Cristo em nossas vidas. Logo no primeiro capítulo aqui, após o apóstolo Paulo fazer um alerta sobre os falsos mestres, o apóstolo Paulo, ele sempre faz advertência. Quando você pega aí do verso 3 até o verso 7, o apóstolo Paulo está fazendo uma advertência severa a quê? Aos falsos profetas, para que as falsas doutrinas não adentrem dentro da igreja de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, para que falsos profetas, falsas doutrinas não entrem na igreja de Cristo, não entrem na igreja de Deus.
Nós temos que cuidar disso. E o apóstolo Paulo começa com isso. O apóstolo Paulo também, a partir do verso 8, ele vai falar sobre a lei, que a lei é boa. Claro que a lei é boa. A lei sempre foi boa. O problema não é a lei, o problema somos nós. O problema é o nosso coração. Olha o que é que ele diz no verso 8, só para a gente relembrar aqui. No verso 8, sabemos que a lei é boa. Se alguém se utiliza dela de modo legítimo, aí sim a lei é boa, guardar os mandamentos do Senhor. Ele cumpriu todos os mandamentos e nos entrega novamente. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o teu semelhante como a ti mesmo. A lei sempre foi boa, o problema é o coração humano. O problema é o coração humano. Então, o que é que acontece? Mas ele vai falar sobre a graça de Deus. Nós vivemos no tempo da graça de Deus. E Paulo vai falar que foi totalmente, completamente transformada pela graça de Deus. Isso serve de testemunho para a igreja. E o nosso testemunho também, quando nós trazemos para a igreja de Cristo, vai mostrar que o nosso testemunho, ele serve para outras pessoas, mesmo diante do nosso passado. É justamente por isso. Porque ele pega uma pessoa como Paulo, perseguidor da igreja, insolente, violento e blasfemo, e transforma no pregador da palavra. Tudo isso, graça, tudo isso por causa da misericórdia de Deus. E essa perícope aqui, onde nós lemos aqui, ela é uma das passagens mais poderosas que fala sobre a salvação. É uma passagem tremenda. O chamado pela graça de Deus, o chamado pela misericórdia de Deus, vai falar de dois pontos fundamentais das nossas doutrinas: graça e misericórdia, misericórdia e graça. E nós vamos meditar nessa palavra, nesse texto aqui, e vamos extrair verdades para as nossas vidas, verdades centrais, verdades cruciais, para que nós possamos ser bem-aventurados aqui na terra, através da graça de Deus, através da misericórdia de Deus. A primeira verdade central que nós vamos tirar dessa palavra aqui está onde, pastor? Está no verso 12 e 13, que ele vai falar que a graça de Deus, ela capacita os improváveis, aqueles que são indignos, aqueles que são improváveis. A graça de Deus, ela chega para os improváveis, para os indignos. Por isso que o apóstolo Paulo começa dizendo no verso 12: dou graças a Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo começa essa mensagem, essa parte da mensagem aqui, dando graça, agradecendo em forma de gratidão. Por que que ele dá graça a Deus? Porque ele sabe que tudo vem de Deus. Ele vai dizer aqui: foi Ele que me fortaleceu e Ele que me considerou fiel. A graça de Deus nos traz a isso. Ela nos fortalece e Deus nos considera fiel. Porque, lembrando, o apóstolo Paulo era blasfemo, perseguidor e violento, insolente. Perseguia a igreja de Cristo. Mas o que é que Cristo faz? Transforma aquele homem violento, blasfemo, insolente, num pregador da palavra de Deus. Quando ele diz aqui: dou graças a Deus, a Cristo, que é Deus, dou graças a Deus, isso aqui no grego indica uma ação contínua. O que é isso, pastor? Sempre gratos. Nós somos sempre gratos a Deus. O apóstolo Paulo diz que em tudo nós temos que dar graças a Deus. Então o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, no grego é isso. É isso que significa uma ação contínua, sempre grato. Nós temos que ser sempre gratos a Deus. Dou graças a Cristo Jesus. É isso, uma ação contínua, sempre gratos a Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, que me fortaleceu e me considerou fiel. 3 bênçãos aconteceu na vida de Paulo e pode acontecer nas nossas vidas também. Quais são essas bênçãos? Fortalecimento espiritual. Foi Ele que me fortaleceu. É Jesus que nos fortalece. É Jesus que nos considera fiel. E é Jesus que levantou esse homem, designando-me para o quê? Para o ministério. Todo cristão tem um ministério. E o ministério começa em casa, com a sua família. E o ministério continua na igreja de Cristo, cuidando do que é de Cristo. E isso serve, isso aqui, quando Paulo diz, dou graças a Deus, serve para todas as áreas das nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas. Nós temos que dar graça em tudo. Por quê, pastor? Porque tudo vem dele, tudo vem de Deus, o dom da vida,
o ar que respiramos, se você levantou hoje, se você abriu os olhos hoje, tudo vem de Deus. Se você tem uma família, se você tem filhos, se você tem dons e talentos, se você tem uma empresa, tudo vem de Deus. E nós temos que dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo começa em forma de gratidão, agradecendo a Deus. Quando foi a última vez que nós agradecemos a Deus? Pelo que Ele é, pelo que Ele faz, pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós temos que dar graças a Deus por tudo. Por quê, pastor? Porque às vezes, preste muita atenção, às vezes o crente está pegando e olhando para coisas pequenas, coisas insignificantes, coisas banais. Nós temos que ajustar a nossa vida hoje através da graça de Cristo. Nós temos que ajustar a nossa casa, nós temos que ajustar a nossa família, nós temos que acabar com as discussões em casa, em família, com marido, com esposas. Nós temos que ajustar as nossas vidas hoje. Meus irmãos, nós não podemos viver por coisas insignificantes, coisas banais. Às vezes chega um vento nas nossas vidas e nós fazemos desse vento uma tempestade. Nós temos que ter muito cuidado. Às vezes nós criamos tempestade nas nossas vidas por causa de nada, por causa de pequenas coisas que não vale a pena, em vez de darmos graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Nós não podemos tornar um simples vento num tsunami, meus irmãos, não. Preste bem atenção, se você tiver que dar passos e voltar atrás em algumas coisas, se você precisar voltar 2, 3 passos atrás, dê 3 passos atrás. Dê 3 passos atrás, para que você depois possa ajustar a sua vida, dando graças a Deus, para que você possa prosseguir. Agora você vai dar 1 passo para frente, 2 passos para frente, 3 passos, 4 passos. Às vezes nós temos que voltar e recomeçar. O que é que está empatando você de glorificar a Deus e dar graças a Deus? Tem alguma coisa que nós temos que voltar atrás? Se tiver, hoje à noite, para você repensar em sua vida. Às vezes é com filho, às vezes é com parente, às vezes é com amigo, às vezes é no ambiente de trabalho. Nós temos que analisar o que é que nós temos que repensar, voltar, dar 2 passos atrás para que nós possamos prosseguir. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa dando graças a Deus, porque depois de fortalecer ele foi designado ministro de Cristo, designando-me para o ministério, foi levantado como ministro de Cristo aqui na terra. O que é que vai mostrar tudo isso para a igreja? Que Deus, Ele não escolhe os capacitados, não, mas Ele capacita os escolhidos. Não negligencie o seu ministério. Não seja negligente no teu chamado aqui na igreja de Cristo. O apóstolo Paulo nunca negligenciou o seu chamado. Nós temos uma função e uma missão, e nós temos que cumprir diante de Deus. Quantas vezes nós não deixamos de servir a Deus olhando para o nosso passado? Coisas que nós deixamos de fazer. Não negligencie o seu ministério. Todo cristão tem um ministério. Não importa o seu passado, sirva a Deus agora, no seu presente. Aonde Deus te colocou, para que você possa servir a Ele. Sirva a Deus e sirva com excelência. Não é com pesar, não é com murmuração, mas faça com o apóstolo Paulo. Esse homem que começou a sua vida e combateu o bom combate até o último dia da sua vida. E é isso que nós crentes temos que fazer. Nós não tiramos férias. Não tiramos férias. As férias do crente é só quando chegar na casa do Pai. Aí sim, lá é adoração o tempo todo. Lá não haverá dor, não. Lá haverá gozo na alma. Deus, Ele nos chama, mesmo diante do que nós fomos no passado. Ele não quer saber quem nós somos, porque esse chamado não é por mérito, mas esse chamado é para que Ele tenha um propósito na tua vida. Por isso nós não podemos, meus amados irmãos, negligenciar
negligenciar o nosso ministério para que nós fomos chamados. Por isso que nós temos que viver por isso. A graça que capacita os improváveis. Olha o que ele diz no verso 13. Verso 13, isso é tremendo. Quando a gente lê esse texto é tremendo. Ele diz assim: a mim, que no passado, antigamente, era blasfemo. Era isso que o apóstolo Paulo era perseguidor da igreja, era insolente e violento, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. O apóstolo Paulo não omite o seu passado, blasfemo contra Cristo, perseguidor da igreja e insolente e violento. E é interessante que ele diz que faz tudo isso na ignorância e na incredulidade. E o que é que isso tem a ver? Às vezes nós usamos, o mundo usa de desculpas. Tudo isso é desculpa. Porque isso, a incredulidade e a ignorância, o que é que isso significa? Significa a condição do homem sem Deus. Por isso que o apóstolo Paulo era insolente, violento e perseguidor. Porque ele não tinha Deus. Isso tudo era no passado, antes da conversão. Isso tudo é um resultado. A ignorância e a incredulidade é o resultado de um homem e uma mulher sem Deus, uma humanidade sem Cristo. O resultado da incredulidade, o resultado da ignorância é justamente um homem sem Deus, um homem sem Cristo, o homem sem o agir do Espírito Santo de Deus. E isso tudo é responsabilidade humana, porque a humanidade endurece o seu coração. Elas não querem entender, eles não querem entender as coisas espirituais, por isso eles vivem na incredulidade, por isso eles vivem na ignorância. Isso não é desculpa para ninguém, porque tem pessoas que dizem assim: era o tempo da ignorância. O tempo da ignorância é tempo justamente disso, tempo de escuridão, tempo de véu sobre o rosto. Mas Deus é maravilhoso. Olha o que ele diz aqui com o apóstolo Paulo: mas alcancei misericórdia. Misericórdia, a misericórdia de Deus não chegou só para o apóstolo Paulo. Ele concedeu misericórdia a essa igreja, Ele concedeu misericórdia a você. É por isso que você está aqui nessa noite. A misericórdia de Deus chegou até você, e por isso nós damos graças a Ele. Graças a Ele, porque a misericórdia de Deus, lá em Lamentação vai dizer que são as causas de não sermos consumidos. Pastor, o que é misericórdia? Misericórdia aqui é não receber o castigo que merecemos. E qual é o castigo que nós merecemos? Inferno. Mas pela sua misericórdia, Ele não nos dá o castigo que nós merecemos. Ele não nos dá a nossa punição. E graça o que é, pastor? É um presente, é um favor imerecido. Então misericórdia é um ato de compaixão de Deus que evita o que? A punição. Isso é misericórdia. Misericórdia, eu vou repetir, é um ato de Deus que evita a punição, o castigo eterno, enquanto graça é favor imerecido. Meus irmãos, até o coração mais endurecido, Deus pode transformar. Deus transformou Paulo, Ele pode transformar e mudar qualquer coração. Ele quebra corações endurecidos, com o poder da sua graça, com o evangelho da graça de Deus, que transforma e redime. As misericórdias de Deus chegaram a Paulo, as misericórdias de Deus chegou até o povo da primeira igreja batista em Araripina. E o castigo que estava sobre nós, Ele tirou através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Por isso que as misericórdias de Deus, como diz o salmista e como diz Lamentação, são as causas de não sermos consumidos. E nós louvamos a Deus por isso. Por isso que o apóstolo Paulo está aqui cheio de gratidão, porque ele sabe que não merecia. Ele sabe que ele merecia punição e inferno, mas ele glorifica a Deus, porque a mão bendita, a misericórdia bendita de Deus chegou até Paulo, chegou até essa igreja. A segunda verdade que nós vamos ver aqui, central, crucial da graça de Deus, é justamente a abundância da graça de Deus, que está do verso 14 ao verso 15. Olha o que é que ele diz no verso 14, sobre a graça. Verso 14, ele vai dizer assim: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor
A graça de Deus, ela não só chegou até nós, mas ela transbordou. Isso significa que a graça de Deus, ela não só é suficiente, não, mas ela é abundante, ela é derramada em nossos corações. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é muito maior para nos salvar e nos redimir. E nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus por isso. A graça de quem? De Cristo. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor e Salvador. Tudo isso através de quê? Com fé e amor. Ele nos amou primeiro, como é o nosso tema. Com fé e amor. Fé e amor, amor e fé. A graça de Deus nos alcançou com fé e amor, através de Cristo Jesus, do nosso Senhor. Fé e amor. É isso que a graça de Deus faz. Ela transborda em nossos corações. E ela nos dá uma nova vida, uma nova natureza. Por isso que a salvação não é por mérito. Eu estava falando hoje na sala dos batizandos, porque se fosse por mérito, nós íamos perder a salvação. Ia ser perde e ganha, perde hoje e ganha amanhã. Não, é pela graça, é pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A graça de Deus chegou em nossos corações, nos mudando, nos transformando e nos mantendo firmado. Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, que ele fez tudo isso por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores, quando nós quebramos a lei de Deus, quando nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, Ele nos dá a sua graça, sendo nós pecadores. Essa graça que chegou ao apóstolo Paulo, não só o vocacionou para o ministério, como nós temos um ministério, mas ele perdoou o passado de Paulo. Ele vai dizer aqui o principal dos pecadores. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer que era o pior dos pecadores. Mas a graça de Deus, ela é superabundante para perdoar o pior dos pecadores, o pior dos pecadores. Olha o que é que ele diz no verso 15. Era isso que o apóstolo Paulo achava dele. Ele diz assim: esta palavra, verso 15, é fiel e digna de toda aceitação. Ele vai dizer tudo em Cristo, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: dos quais eu sou o principal, ou algumas Bíblias têm o pior. A primeira coisa que mostra que a graça de Deus nos alcançou, preste bem atenção, a primeira coisa que mostra que a graça de Deus nos alcançou é quando nós, diante de Deus, nos sentimos pecadores. Nós sabemos que a graça de Deus nos alcançou quando nós nos humilhamos diante dele e dizemos: perdoa-nos, Senhor, porque eu não mereço a tua graça. Essa é a primeira coisa que mostra que verdadeiramente a graça de Deus nos alcançou. E Paulo introduz aqui com a expressão a palavra fiel. Esta palavra é fiel. Por quê, pastor? Porque toda ela vai se cumprir em nossas vidas. Não passará um io e um tio, passará céus e terra, mas esta palavra aqui, ela se concretizará nas nossas vidas. Essa palavra aqui, ela vai se concretizar na minha e na tua vida. Por isso esta palavra é fiel, fiel de toda aceitação. Não passará dela um io e um tio. Essa palavra é fiel. E qual o propósito claro de Jesus? Para que foi que Jesus veio ao mundo? Foi para que eu possa ter todos os bens aqui da terra? Não! Ele vai dizer aqui que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os justos, pecadores como eu e você. Foi para isso que ele veio. Foi para isso. O principal propósito de Jesus não foi me dar alegria ou felicidade, mas a minha maior alegria e felicidade é a minha salvação e a minha eternidade, a sua salvação e a sua eternidade, meu amado irmão. É isso. A sua maior alegria é isso. É ter o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores como nós. Nós temos que nos sentir justamente como Paulo, indignos de receber essa graça. Indignos, é por isso que nós estamos aqui. Não é por acaso se você está aqui hoje. Paulo se considera o pior deles. Ele mostra a sua indignidade, que ele não merece de nada.
A proposta do Evangelho não é moral, não é intelectual, mas é uma proposta salvadora e real. A proposta do Evangelho é salvar, é mudar, é transformar. Não é algo intelectual, não. Ele quer salvar. Salvar, a intenção dele é salvar através da sua graça transformadora, remidora, restauradora. É isso o motivo de nós estarmos hoje aqui, é por causa da graça de Deus. E o Evangelho é para pecadores. O Evangelho é para pecadores, não para aqueles homens e mulheres que confiam em si mesmo, mas para aqueles que se humilham como Paulo humilhou. Nós temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus. Se humilhar, que é se entregar completamente a Ele, nos rendermos a Ele, entender que o Salvador do mundo veio para nos salvar, para salvar você. Esse foi o objetivo de Cristo. Essa é a razão principal. É por isso que nós estamos aqui, por isso nós não confiamos em homens, no mundo, não, nem na força do nosso braço, mas nós confiamos no Deus Todo-Poderoso que sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele sustenta a tua vida. Ele está sustentando você. Você está aqui com os olhos abertos hoje, não é por acaso. Então, Ele veio para salvar pecadores. Então, nós temos que entender isso. O Evangelho é sobre reconhecer. O que é isso, pastor? Reconhecer quem sou eu, pecador. Quem é Jesus, Salvador. O Evangelho é sobre isso. É sobre isso. Quem é Jesus, nosso Salvador? Quem somos nós? Pecadores indignos. E Ele nos salva, Ele nos transforma. Por isso que a salvação é para os arrependidos, para pecadores, mas pecadores arrependidos e confessantes. Continue na prática do pecado para ver se você vai para o céu, para ver se verdadeiramente essa graça nos alcançou ou não. Então a salvação é sobre isso, é sobre Jesus. A salvação é um ato histórico e objetivo de Cristo na cruz do Calvário, nos salvando, nos libertando, meus amados irmãos. Cristo veio com um propósito único, salvar pecadores, como eu e como você. Por isso nós estamos hoje aqui. E nós devemos nos alegrar, nos regozijar, porque um dia nós estávamos fora, e Ele nos chama com a sua graça misericordiosa, nos atrai eficazmente, e nós chegamos até Ele. Ele estende a sua mão, nos chamando, e nós estamos aqui hoje, não é por acaso, é através da sua graça, é através da sua misericórdia, é através da sua compaixão, Ele nos substituindo, Ele tomando todos os nossos pecados, levando sobre si os nossos pecados. Cada pecado nosso foi lançado sobre Ele, Ele foi levado à cruz, se fez pecado por nós, e é isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, eternidade, somente através de Cristo. O terceiro ponto é a graça que testemunha para a glória de Deus. Paulo, ele tinha um testemunho vivo, e nós temos que ser as Bíblias abertas de Cristo aqui na terra. Jesus, antes de ascender aos céus, Ele deixou uma missão para a igreja, e a missão da igreja é testemunhar. Vocês serão minhas testemunhas. Essa é a principal missão da igreja, dar testemunho. De nós? Claro que não. De Cristo, o que Ele fez por nós, a mudança. Por isso nós temos que ser as Bíblias abertas, exalando o bom perfume de Cristo, para que mais e mais pessoas possam absorver essa palavra que salva, renova e restaura. Olha o que é que ele diz no verso 16. Verso 16. Meus amados irmãos, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia novamente, para que em mim, que sou o principal pecador, que Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de testemunho ou de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. O que Paulo, a misericórdia de Deus, Paulo está dizendo aqui, Paulo está afirmando aqui, que a misericórdia de Deus traz ele para testemunhar o que Cristo fez por ele, para que outras pessoas possam vir até Cristo, para que ele fosse um modelo
para que ele fosse um exemplo para outras pessoas. E esse exemplo é o que Cristo fez por ele, mostrando radicalmente a mudança de vida. Nós não podemos continuar do jeito que nós somos, não. Porque essa transformação é que ela muda de dentro para fora. Claro que é um processo. Tem pessoas que têm uma transformação radical, mas outras é progressivamente. Nós não podemos continuar como nós estamos. Jesus, ele usou o testemunho de Paulo, o testemunho vivo de Paulo, para que outras pessoas pudessem crer nele, em Cristo. O nosso testemunho é importante, sim. Por mais pecador, pecaminoso ou pecador que você seja, o seu passado já foi. Seu testemunho Deus pode usar como instrumento. Tem que lembrar que sempre vem de Deus. O seu testemunho pode ser um instrumento de Deus nas mãos de Cristo, para que outras pessoas sejam alcançadas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tudo isso por causa da longanimidade de Deus. Tudo isso por causa da paciência de Deus. Nossa vida aqui tem que apontar para a glória de Deus. Tudo que nós venhamos fazer aqui tem que ser para glorificar a Deus. É o que Cristo fez por mim, não é o que eu faço, não é o que eu sou, mas é o que Cristo fez por mim, o meu resgate. Aquele que veio, me tirou do império e me trouxe para um reino de luz, reino de paz, reino do Filho do seu amor. É isso, é o que Cristo fez por mim. Ele vai dizer, para que Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa paciência, a sua completa longanimidade. Deus tem sido paciente, muito longânimo. E esse convite aqui, da longanimidade de Deus, é um convite à mudança, é um convite ao arrependimento. Não é um incentivo a viver nas mesmas práticas que nós estamos vivendo, não. É um incentivo à mudança de vida, à transformação. Não é um incentivo à demora de tomar uma decisão para vir até a Cristo, de se entregar completamente. Porque às vezes nós dizemos, não, eu sou cristão, mas nós não entregamos as nossas vidas completamente ainda diante do altar de Deus. Senhor, eu sou aqui, uma página em branco, escreve, Senhor, a minha história, conduz a minha vida. Nós somos mestres em escrever, em querer escrever o que Deus não quer. Então isso aqui tudo tem que trazer o que? Transformação. E Ele está sendo longânimo, para que pudesse mostrar sua longanimidade, e que servisse de exemplo ou de modelo para todos os que hão de crer nele, em crer em Jesus Cristo. O nosso testemunho tem que servir de exemplo, para que outras pessoas sejam alcançadas. Essa igreja tem que ser um modelo em Araripina. Se nós não causarmos e não impactarmos Araripina, por que é que nós estamos aqui? Por que é que nós estamos aqui? Se não for para impactar vidas e mudar histórias. Nós não podemos ser mais um no meio da multidão, não. Paulo foi um exemplo de um modelo para outras pessoas. A igreja de Cristo também, a primeira igreja em Araripina, vem sendo há 50 anos, louvado seja Deus. Muitas pessoas foram mudadas e transformadas, que pisaram aqui, nesse templo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E isso tudo tem que servir para outras pessoas também, para que elas possam ser transformadas. E Paulo termina no verso 17, Paulo vem falando da longanimidade de Deus, falando da graça de Deus, falando da misericórdia de Deus. E após ele refletir sobre tudo isso, sobre a misericórdia, sobre a salvação, sobre a graça de Deus, ele agora, no final, ele explode. É uma explosão aqui, literalmente. Você pode anotar, uma explosão, pastor? O que é isso? É uma explosão, é o que nós chamamos de doxologia. E o que é doxologia? Uma explosão de louvor, adoração e exaltação a Deus. Ele termina exaltando aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Olha como é que ele termina esse texto, essa parte, essa perícope aqui. Ele termina dizendo assim, vamos ler, igreja, todo mundo juntos aqui, que é linda essa passagem. Vamos lá? Todo mundo juntos. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome de Deus. É assim que Paulo termina. Uma explosão ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Aí ele vai dizer, honra, glória para todos sempre a Ele. Quando ele chama ele de Rei eterno, é porque Ele é soberano, sem fim.
Não tem começo, não tem fim, é eterno, imortal. Nunca se sujeitou à corrupção humana, invisível, espírito, mas também transcendente. Transcende o tempo, o espaço, tudo. E Deus único, um Deus monoteísta. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 que é igual a 1, é a matemática de Deus. Não queira que eu explique aqui, que é difícil. Nem os grandes teólogos nunca explicou. Mas é um Deus monoteísta. Por isso que nós adoramos somente a Ele. Quando nós entendemos quem é Deus, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, quando nós entendemos quem é Deus e o que Ele fez por nós, a nossa única resposta tem que ser isso aqui de Paulo, uma explosão de adoração e de louvor. E ele diz aqui, para todo sempre, ou pelos séculos dos séculos, apontando para a eternidade de Deus, que Ele não muda, que Ele é o mesmo. Jesus e Cristo são um, o mesmo de ontem, hoje e eternamente, que um dia nós estaremos face a face com Ele, adorando a eternidade afora, juntamente com os seres celestiais. Vai ser um grande coral. Anjos, serafins, querubins, arcanjos e nós, a igreja de Cristo, adorando e bendizendo. Está chegando essa data, eternamente, para todo sempre, eternamente. A igreja está sendo preparada, a noiva está sendo adornada, cada detalhe do vestido, cada detalhe está sendo preparado para a grande volta do Senhor, onde Ele voltará em glória, majestade e poder, com os seus anjos, fuzilando o céu, com o cetro na mão. Não virá mais para salvar, virá para julgar. Eu termino com algumas aplicações para que a igreja possa pensar do que nós falamos nessa noite. Toda salvação termina em adoração. Nossa vida tem que ser uma vida de completa adoração. A adoração é o estilo de vida, estilo de falar, estilo de viver, estilo de se vestir, estilo de se comportar. É um estilo de vida. Essa é a primeira aplicação. Segunda, como é que está o nosso testemunho? O nosso testemunho está gerando a adoração de outras pessoas? Meus irmãos, quanto mais nós aprendemos de Deus, mais verdadeiros adoradores nós somos. Terceiro, o pecado humano existe, claro que existe. O pecado humano entrou no mundo com a queda do homem. Existe, claro que existe. Mas nós percebemos aqui, ouvimos nessa noite, que a graça de Deus é muito maior do que os nossos pecados. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é maior para nos salvar. A graça de Deus é maior para nos purificar. A graça de Deus é maior para nos sustentar. A graça de Deus nos faz permanecer e perseverar até a morte. A graça de Deus faz tudo isso conosco e traz automaticamente glorificação àquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós temos que viver uma vida de adoração, uma vida de completa adoração, tomados, adoradores, que não se envergonham de Cristo. Aonde nós estivermos, nós temos que adorar a Deus. Isso mostra que tudo vem da sua misericórdia, da sua abundante graça, da sua poderosa graça, do plano perfeito de Deus, enviando o seu Filho amado para nos salvar, para nos resgatar. Tudo isso vem dele. Esse texto também nos ensina que ninguém está além ou aquém da graça de Deus, não. A graça de Deus está sendo derramada e nós temos que viver essa graça e espalhar esse amor de Cristo para mostrar que Ele transforma um perseguidor insolente, blasfemo. Ele pode transformar qualquer um. Ele não se importa com passados, não. Ele simplesmente quer garantir o teu futuro e isso só pode acontecer através de Cristo. Meus irmãos, não temas, nós estamos nas mãos de Cristo.
Cristo está governando as nossas vidas. Cristo está com as suas mãos sobre essa igreja, sobre essa casa, sobre esse templo que somos nós, casa e templo do Espírito Santo de Deus. A mão de Deus está estendida, cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo. O que Ele nos prometeu foi o céu, não foi aflições, nos libertar das aflições aqui na terra, não, mas o céu, quando nós chegarmos lá, sim. Aí sim, lá não haverá choro, pranto, não, mas somente gozo na alma. Para que a salvação aconteça hoje na tua vida, meu amado irmão, a gente viu aqui, você tem que se considerar o que Paulo se considerou: pecador. Somente quando nós temos essa percepção que nós somos pecadores e que nós precisamos de um Salvador, aí sim. E o que é que nós temos que fazer, pastor? Renunciar à nossa vida antiga. Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você que nos visita nessa noite, somente assim, para essa graça abundante de Deus ser derramada em teu coração, quando nós reconhecemos que precisamos de um Salvador, porque a raça humana precisa de um Salvador e só existe um Salvador, e é Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. A gente percebe nesse texto aqui também claramente que ainda estamos vivendo o tempo da longanimidade de Deus. A gente viu isso no verso 16, para mostrar a longanimidade. Ele está mostrando a sua longanimidade, a sua paciência. Mas um dia o rei voltará em glória, majestade e poder. Aí não dará mais tempo. Quando ele voltará com o cetro na mão, o cetro de justiça. Aqueles que não crêem, à sua esquerda será recolhido como palha e lançado no lago do enxofre. Aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e vai perseverar até a morte, será recolhido como trigo e levado para o reino eterno do nosso Deus. E isso muitas pessoas ouvem, mas não entendem espiritualmente. E que o Espírito Santo possa colocar tudo isso no teu coração. A gente não sabe o que é que vai acontecer quando você sair daqui. Não sabe. E a palavra de Deus, ela nunca se confunde, ela se harmoniza. Às vezes há uma discussão, o eleito e o... se harmonizam. O eleito vai crer, se arrepender e confessar. Isso é em Romanos 9, quando chega em Romanos 10, o eleito é aquele que vai crer com a sua boca e confessar. E vai crer com o seu coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Rei da glória e que Ele ressuscitou dos mortos. Uma coisa não se contradiz com a outra, são duas verdades simples que o crente às vezes quer brigar. Não, elas se harmonizam. Somente isso, se harmonizam. Todo aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo são aqueles que vão crer e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Somente assim o céu é para os arrependidos. Por isso que o escolhido ele vai crer e confessar e vai viver em santidade e em novidade de vida. E vocês ouviram a palavra de Deus e vocês têm uma nova oportunidade. Pastor, eu já sou cristão. O que é que nós temos que mudar? O que é que nós temos que fazer de diferente? Deus falou ao nosso coração nessa noite que a graça dele é abundante. E o que tiver que mudar hoje, nós temos que deixar as coisas triviais de lado, as coisas insignificantes de lado, as coisas banais de lado e olhar para o autor e o consumador da nossa fé. O tempo está passando. Às vezes nós estamos perdendo tempo com discussões sem sentido, sem noção, em vez de focarmos no autor e o consumador da nossa fé. Meu amado visitante, que Deus possa ter feito morada no teu coração e você possa entender essa palavra e saber que o céu é para aqueles que vão se arrepender, crer e confessar. Para os escolhidos de Deus, pastor, claro, antes da fundação do mundo, são duas verdades absolutas de Deus. Você vive é por fé, é pelo que as Escrituras diz.
Mas o mesmo que diz que elegeu é aquele que vai se arrepender, crer e confessar. Que vocês possam tomar uma decisão nessa noite, em entregar completamente a sua vida ao Senhor. Aqueles que já são, Senhor, escreve a minha história. Já sou cristão. Escreve a minha história. Minha história agora é aqui uma página em branco. Conduz, Senhor. Eu vou viver conforme o que Tu diz na Tua Escritura Sagrada. E aquele que não é ainda, os jovens, os visitantes que já estão vindo. É a noite de você confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Curvemos nossas cabeças e oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, ó Pai, por essa noite. Gratos, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui. Ó Deus, os louvores entoados ao Teu nome, ó Deus. Foi um culto que glorifica o Teu nome. Tudo o que aconteceu aqui. Louvores entoados, ó Deus. Adoração genuína, ó Deus. Pregação da palavra, ó Deus. Recolhimento de dízimos e ofertas, ó Deus. Tudo isso para a glória do Teu nome. A Tua igreja Te adorou verdadeiramente e fielmente nessa noite. Que o Senhor possa iluminar, ó Pai, cada irmão aqui, sabendo que a graça de Deus é abundante. Mas que nós possamos deixar de lado, ó Deus, aquilo que não Te agrada, aquilo que não Te apraz. As pequenas coisas, coisas banais. Às vezes nós entramos em discussões que não Te agrada, não edifica. Que Tu possa nos ensinar, ó Deus, a viver conforme o Teu querer, nos dando discernimento para toda e qualquer tomada de decisão. Que nós possamos, ó Deus, ser Bíblias abertas, ó Deus, espalhando o bom perfume de Cristo por onde passarmos. Ó Deus, que o Senhor possa fazer morada nos corações daqueles que nos visitam nessa noite. Ó Deus, transformando corações. Eles possam crer verdadeiramente, ó Deus, que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador, como foi lido aqui. Que Ele veio salvar pecadores, que essa é a missão principal de Cristo. Que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu me coloco ao lado de Paulo. Sou um dos piores dele, juntamente com Paulo. Mas Tu teve misericórdia, Pai, das nossas vidas um dia. Tu derramou a Tua graça abundante sobre as nossas vidas. E nós Te reconhecemos como o único e suficiente Salvador. E isso nos dá ânimo, ó Deus, para prosseguir nessa caminhada diante de Ti, diante dos homens. Ó Deus, estende a Tua mão poderosa sobre as nossas famílias. Ó Deus, indo de encontro com aqueles que ainda não tomaram a decisão, ou aqueles que estão afastados por algum motivo, ó Deus. Nós cremos no Teu agir, ó Deus, que nenhum dos Teus filhos ficarão para trás. Aqueles que foram ensinados na igreja um dia que se afastaram, ó Deus, vá de encontro, Deus, traz de volta, ó Deus, que eles possam voltar arrependidos e completamente transformados. Nós cremos, essas mães, ó Deus, que dobram os seus joelhos pelos seus filhos, clamando, ó Deus, por eles. Escuta, Senhor, a oração de cada uma delas, ó Deus. Vai de encontro, Senhor, a cada um deles, ó Deus. Não só os nossos filhos, mas os nossos familiares, amigos, ó Deus. Aqueles que são Teus, ó Deus, tem vários aí fora. Ó Deus, que o Senhor possa fazer o que nós não possamos, ó Deus. Transformação. Ó Santo Espírito Santo de Deus. Vai de encontro, ó Deus, a cada um deles. Ó Deus, faz, Senhor, o que nós não podemos fazer. Essa mudança de coração, ó Deus, tirando o coração de pedra e colocando um coração receptivo de carne que possa absorver a Tua palavra para que haja transformação e mudança de vida. Mães e pais que têm clamado, e nós cremos que nenhum desses clamou, ó Deus. Cremos, ó Deus, que todos eles chegarão ao Senhor, e no momento certo o Senhor vai responder a cada um. E nós vamos ver a manifestação da Tua glória no meio da nossa família. A manifestação da Tua glória no meio da nossa casa. Ó Deus, para que nós possamos dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor por completo.
Vai, Espírito Santo de Deus, e começa hoje, ó Deus, nesses corações que aqui se encontram, que ainda não tomaram a decisão, que seja noite de salvação para a glória do Teu nome, ó Deus, que eles possam entender que não há outro caminho, não há outro nome dado debaixo do céu, nem na terra e no céu, que possamos ser salvos, a não ser através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Somente o nome dEle, ó Pai. E que o Senhor possa ir, ó Deus, nesses jovens, nesses adolescentes, cuidando, ó Deus, de cada um deles, o mundo do jeito que está. Que nenhum deles se percam, ó Deus. Que o Senhor dê espírito de ousadia a eles. Nesse ambiente, ó Deus, que é um ambiente insalubre, que é um ambiente de escola hoje. Antigamente, ó Deus, era local de aconchego, hoje é um local perigoso. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre de todo e qualquer mal. Que o Senhor os cubra com o Teu Santo Espírito, com o Teu escudo da proteção. Que eles possam estar completamente revestidos de Cristo Jesus, com a armadura de Deus, ó Deus, para que eles não possam cair em nenhuma oferenda que o mundo, que o diabo está oferecendo a eles, ó Deus, mas que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde, não só a nossa juventude, mas cada homem e mulher que se faz aqui presente, ó Deus. Livra a Tua igreja, ó Deus, dos prazeres que estão sendo oferecidos aí, são ofertas cada dia piores, que têm afastado muitos e muitos da Tua casa, da Tua igreja. Os manjares dessa festa maldita que aconteceu aí hoje, nessa semana, ó Deus, que não tem nada de santo. Ó Deus, que o Senhor possa libertar os irmãos dessa cegueira espiritual. Muitos ainda são influenciados, ó Deus, para uma festa que é um bacanal, é uma festa da carne, é uma festa do engano. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar da Tua igreja, nos dar discernimento, nos dar compreensão, nos dar orientação. Ó Deus, seja conosco. Cuida das nossas vidas, Pai Santo, como o Senhor vem cuidando. Nós cremos no Teu agir, cremos na Tua proteção. Que o Senhor é o nosso castelo forte, que o Senhor é o nosso Deus todo-poderoso, que o Senhor é o guarda de Israel, que guarda a nossa entrada e que guarda a nossa saída. Ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar nessa semana que se inicia amanhã, que seja uma semana abençoada e abençoadora, que nós possamos ser bênção para as outras pessoas, como foi o apóstolo Paulo aqui, através do seu testemunho. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa ir de encontro mais uma vez àqueles que nos visitam nessa noite. Traz salvação, ó Pai. Se eles sentiram a presença de Cristo, que eles possam me procurar mais tarde, tomando uma decisão em dizer: eu creio, pastor, nesse Deus de vocês, nesse Deus salvador, nesse Deus purificador, nesse Deus criador. Ó Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.